Aquele caso da mulher que foi morta pelas forças policiais quando ela acelerou o carro. E diante desse assassinato, manifestantes entraram em confronto com a polícia de Minneapolis nesse protesto convocado depois desse agente da imigração ter matado essa mulher de 37 anos. Autoridades locais contestam a versão do governo federal de que o agente agiu em legítima defesa. Priscila Asbeck, as imagens mostram que o agente tenta abrir a porta, ela acelera e ele atira. Até Donald Trump se manifestou com certa surpresa, sobre esse incidente. Exatamente. Primeiro ele se manifestou com surpresa, depois voltou um pouco atrás, uma entrevista que foi concedida ao The New York Times. Boa tarde a você, Uribe, Tainá, todos que nos acompanham. E há mais desdobramentos, inclusive, dessa morte dessa mulher de 37 anos, que morreu ontem depois desse confronto, então, com agentes do ICE. A gente tem, inclusive, imagens ao vivo de um protesto que acontece, continua acontecendo em Minneapolis, onde Renee Nicole Gold morreu ontem, com, inclusive, nessas imagens a gente vê algumas pessoas por ali, mas também mais cedo havia imagens de algum confronto entre os membros da patrulha de fronteira que foram mobilizados para a região e também esses manifestantes. Alguns deles falavam F-ICE, usavam um palavrão para falar sobre o ICE, que é a agência de imigração dos Estados Unidos, estavam gritando com esses oficiais, com esses agentes federais, e há uma tensão envolvendo isso porque eles são da Border Patrol, que é a unidade tática de elite da patrulha da fronteira. Então é algo comparável a uma equipe tática de resposta federal. E um dos membros dessa equipe, e o comandante dessa equipe, é o Gregory Bovino, que é conhecido por táticas agressivas de repressão a protestos anteriormente, inclusive no primeiro mandato de Donald Trump, e também esses manifestantes estavam gritando palavras de ordem para ele, pedindo respostas sobre a morte de Renee Gold ontem, então, por esse incidente que aconteceu. Trazendo um detalhe, Uribe, do que você comentou, são alguns vídeos que já foram revelados de pessoas que estavam no local, e o que se vê em um desses vídeos é que os policiais, eles se aproximam do veículo que está parcialmente bloqueando a rua, eles estão armados e eles pedem para que Renee saia do carro. Inclusive, um deles usa um palavrão enquanto aponta a arma para ela, pedindo para ela sair do carro. Ela então dá uma ré e avança. E aí Donald Trump, logo depois, ele falou que ela tinha avançado de forma violenta sobre esse agente, que esperava que ele estivesse vivo, mas que ele estaria muito ferido. Foram as palavras logo depois de Donald Trump, mas agora há um questionamento muito grande, porque as imagens mostram que esse homem que atirou logo na sequência em Renee Gold, disparou 3 vezes contra ela, matando ela naquele momento. Esse homem, ele simplesmente, na imagem do vídeo, ele coloca o revólver de volta no bolso e ele sai andando aparentemente não ferido. Então agora há um escrutínio muito grande na mídia, só se fala nisso aqui para investigar essas imagens e para olhar cada detalhe dessas imagens, se de fato esse homem teria ficado ferido ou não. Inclusive, a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, está dando uma coletiva de imprensa neste momento, e ela falou que esse homem, esse agente do ICE, ele não quer ter sua identidade revelada, e ela falou que a vida dele foi alterada para sempre. O que dirá então a família dessa mulher de 37 anos que morreu, Se a vida desse agente que matou essa mulher vai ser alterada para sempre, imagina a da família dessa mulher. Então, inclusive, vale falar que ela tem 3 filhos de 15 anos, 12 anos e de 6 anos. E o filho de 6 anos tinha perdido o pai em 2023. Então agora ele é órfão, não tem nem pai nem mãe. O seu avô, inclusive, chegou a fazer um comentário sobre isso. Agora, falando sobre o que disse Donald Trump. Depois que Donald Trump fez essa mensagem ontem nas redes sociais, na Truth Social, dizendo que é difícil acreditar que o agente do ICE estivesse vivo, mas que ele estaria se recuperando no hospital. Kristi Noem não deu mais detalhes sobre qual seria o estado de saúde dele, e Donald Trump ontem também falou que ele tinha atropelado violentamente com crueldade, esse agente do ICE. E ontem, Donald Trump deu uma entrevista de 2 horas a jornalistas do New York Times, e os jornalistas questionaram Donald Trump quando ele disse que
a Renee Good tinha atropelado violentamente esse agente do ICE. Eles falaram que os vídeos que foram divulgados trazem outras versões e que não deixam claro que ela de fato teria atropelado violentamente esse agente. E aí Donald Trump pediu para os assessores dele trazerem num laptop um vídeo, eles assistem juntos o vídeo e depois disso ele fala, vou reproduzir a gravação agora, e depois ele fica desconcertado, ele fala, bem, do jeito que eu vejo que é uma cena terrível, eu acho horrível de assistir, eu detesto ver isso, e não fala de novo que ela teria atropelado violentamente esse agente do ICE. E aí ele foi questionado se a resposta do ICE foi excessiva e ele evitou dar uma resposta, e em vez disso ficou culpando as políticas de imigração de Joe Biden. O prefeito de Minneapolis, que é um democrata, Jacob Frey, logo depois que o governo Trump disse que essa mulher estava atropelando violentamente o agente do ICE e que ele agiu em legítima defesa, o prefeito disse que essa versão era uma besteira, ele usou até um palavrão para falar sobre isso, falou que os agentes do ICE devem sair de Minneapolis, ele até usou também um palavrão, falou F out of Minneapolis, que foi inclusive uma frase ali muito forte, que repercutiu muito por aqui. Ele falou que o motivo desses agentes estarem em Minneapolis era justamente para manter a segurança dos seus cidadãos, e isso não está acontecendo. Também o governador de Minnesota, o Tim Walz, disse que vem alertando há semanas que isso poderia acontecer, e agora saem também informações de último momento, que alguns jornais estão repercutindo, de que o Centro de Investigação Criminal de Minnesota não estaria fazendo parte, ou estaria sendo impedido de fazer parte das investigações conduzidas pelo FBI para entender melhor o que aconteceu no momento desse incidente. Então é um embate muito grande entre as autoridades locais, o governador Tim Walz, que é democrata, e os agentes federais, com a população também muito convulsionada e participando desses protestos, e com a presença dessa força tática da polícia de fronteira aqui dos Estados Unidos. Então é uma situação que está sendo acompanhada com muito cuidado, porque isso está trazendo aí alguns confrontos, inclusive tudo isso está sendo visto, para finalizar, Uribe e Tainá, como mais uma vítima de uma violência política, né, de um embate político aqui nos Estados Unidos. Eu volto com vocês. Obrigada, Priscila e Asbeck. A gente traz atualizações sobre o caso contigo a qualquer momento.